Olá, eu sou Sheila Costa e o tema de hoje é imperialismo e as questões do racismo. Na última aula nós falamos sobre a questão da Revolução Industrial na Europa, principalmente na Inglaterra. Dando continuidade a esse tema, a gente vai falar sobre o que hoje? Com o esgotamento das matérias-primas, o próximo esgotamento das matérias-primas desses países europeus, eles vão buscar então novos mercados, novas possibilidades de conseguir essas matérias-primas. Como isso vai se dar? A industrialização gerou a necessidade de busca por matérias-primas e novos mercados consumidores. Por isso, alguns países europeus eles passaram a expandir suas colônias e a competir entre si. Essa corrida do século XIX é chamada de neocolonialismo, para diferenciar do colonialismo dos séculos XVI e XVIII, que seria quando Inglaterra, Portugal e Espanha fizeram o que hoje se conhece como os países da América, foram suas colônias. Então, para ter essa diferenciação, a gente chama de neocolonialismo. Neo é novo, né? Então, neo é tudo aquilo que acontece fora do seu tempo, fora do seu contexto, mas de forma parecida. Então, essas potências, elas industrializadas, empreenderam sua nova colonização em regiões da África, da Ásia e Oceania, assim como os Estados Unidos e o Japão, e como eles possuíam, né? E até de certa forma possuem até hoje, grande poderio militar, submeteram muitos povos e criaram teorias racistas para justificar essa intervenção. Essa forma de dominação de um Estado, nação ou povo, de imposição e controle, contrário aos interesses do outro, ficou conhecida como imperialismo. Então, eu vou invadir o seu território, eu vou escravizar você, eu vou fazer com que você trabalhe para mim, a duras penas e me venda, né? Me forneça, me repasse toda a sua riqueza. Então isso vai acontecer em muitos países do continente africano. Vale lembrar também que o continente africano ele tem uma outra divisão territorial que não é a que a gente conhece. Então a divisão territorial em África ela é diferente da forma como a gente conhece os países, né? Então em África a posse da terra, o uso da terra é diferente da forma como a gente faz. O contexto nosso é cercar aquele espaço de terra e falar: esse espaço é meu, né? Então, já é Sartre, né? O problema da humanidade começa quando o ser humano cerca um pedaço de terra e diz: esse pedaço é meu. Em África, o uso da terra por diversas etnias ele é coletivo, né? E tem um sistema de rotação, então as pessoas migram de um território para o outro, esses povos migram e vão utilizando a terra da melhor forma possível. Questões de sobrevivência e cultivo de plantas e cuidado de animais. Com esse imperialismo, né, com esse neocolonialismo em África, esse conceito, esse contexto todo do como os povos viviam em África, ele é modificado pelos europeus. Então ele vai gerar uma série de conflitos porque, de repente, a Europa resolve dividir, fatiar a África, retalha a África inteira, dividindo de acordo com seus interesses. Mas baseado em quê? Né? De novo, né? A gente vai fazer, então, quanto raça humana, a gente vai fazer essa divisão aí, essa inferiorização de novo das etnias presentes no continente africano. Vale lembrar o seguinte, que a história da raça humana ela é marcada por migrações. O tempo todo o ser humano está em movimento, migrando de um lugar para o outro, fugindo de guerra, desastres naturais, fugindo de impérios, né? Não quer se submeter a determinadas ordens, a reis e presidentes, ditadores e afins. Essa migração ela não é recente, né? Ela não é uma coisa recente. Ela é assim desde que o mundo é mundo. Os povos migram. Tá aí uma das origens da raça humana no continente americano, né? Tem as teorias de como a raça humana chegou aqui. São 2 ou 3 teorias. E essa forma de migrar. Então, o tempo todo o ser humano está em movimento. Esse processo de migração, para a gente agora recente, a gente tem algum exemplo, 2017, 2018, por uma série de conflitos no continente africano, até hoje, e no continente asiático, principalmente na Síria, os povos estão fugindo, né, dos seus territórios e indo para a Europa. No momento de desespero de fugir dessas atrocidades que são cometidas nos territórios onde eles estão,
estão migrando para a Europa e a Europa está o quê? Fechando as portas. Quando não fecha as portas, né, as fronteiras não permitem que essas pessoas entrem, alguns deixam essas pessoas entrarem, mas também não dão nenhum tipo de apoio. A ilha de Lesbos, em África, a ilha de Lesbos, na Grécia, permite que os povos africanos, alguns navios aportem, navios não, né, alguns botes cheguem até lá e permite que eles passem pela Grécia. Não dão apoio algum para que eles fiquem, não tem nenhum tipo de apoio a esses migrantes, né? Imigrantes, mas em alguns casos permite que eles entrem ainda. Isso que está acontecendo agora é o movimento contrário da época da Segunda Guerra Mundial, que é o nosso tema um pouquinho mais para frente, Primeira e Segunda Guerra, quando os povos da Europa estavam migrando, pedindo socorro para a África, que fica aí na linha do Saara, que seria a África de maior parte de língua árabe. Então, é um movimento contrário. No contexto das duas guerras, grandes guerras, esses povos fugiram, os europeus fugiram para o continente africano e para o continente asiático. Hoje, esse movimento é dos povos asiáticos e dos povos do continente africano migrando para o continente europeu e sendo impedidos de entrar, por ainda se basearem em teorias racistas, né, de inferioridade das etnias, de inferioridade da raça, de acordo com o pigmento da sua pele. Então, quanto mais pigmento na pele, a gente sabe isso a duras penas aqui no Brasil, quanto mais retinto, maior é a discriminação com essa população. Então, mesmo a população síria, que é branca, também está tendo dificuldade para entrar no continente europeu, mas menos dificuldade do que os povos advindos aí do continente africano, principalmente Somália e entre outros países que estão em guerra civil. Guerra civil, né, é um dos tipos de guerra que nós vamos estudar. Guerra civil é o povo contra o povo. Então é uma parcela da população que tem uma ideia, outra parcela tem outra ideia, esses dois povos, essas duas ideias combatem, mas é o povo contra o povo. Então é guerra civil, né? São vários tipos de guerra e depois eu separo uma aula só para explicar esses tipos de guerra que a gente tem aí. Os dados mundiais dizem pra gente, todos esses dados estão no texto, tá? Que tá anexado para vocês, que 10% da população mundial ela vive uma linha da pobreza, de extrema pobreza, né? Extrema pobreza são pessoas que não têm o que comer, não têm um banheiro em casa, elas não têm condições de saneamento básico, nem têm condições de alimentação decente. Então tem uma sobrevida, sobre trabalho, quando tem trabalho, elas estão sempre numa linha que a gente considera uma linha inferior da raça humana. Não que seja, mas são as teorias, tá? Só que em África, esse desemprego hoje ele chega a 41%. Isso são os dados de 2015, hoje deve ser bem mais. Por conta da pandemia, o mundo com certeza está diferente e a gente não tem aqui em mãos ainda um estudo dessas porcentagens. Então essas teorias, né, essa discriminação que a gente vê hoje, ela tem um lugar de nascimento. Essas teorias da raça africana, ou da própria raça brasileira, elas nasceram em algum momento, né? Da onde vem essa justificativa de inferioridade, né? Quando a gente pensa em continente africano, a gente é muitas vezes levado a cair em grandes estereótipos, né? A gente lê os textos que vocês vão ler, parece que a cidade de Joanesburgo, né, na África do Sul, ela é moderna e industrializada. E dá a impressão que não há pobreza lá em Joanesburgo. Mas a gente tem que lembrar que a África do Sul é de dominação branca, né? É elite branca que está lá. A África do Sul, a invasão era colônia da Inglaterra. Então a gente tem que ver esses países hoje que são mais ou menos industrializados, mais ou menos, né, entre aspas, não odeio esse termo, mas é civilizado. Quais são as influências que ele tem desse neocolonialismo, desse imperialismo colocado lá do século XIX? É um exercício para a gente poder entender as guerras que nós vamos estudar. Se a gente não entender esse contexto de inferiorização, de negação, de subjugação das etnias humanas, a gente vai ficar com a questão da guerra muito, muito fragmentada, muito quebrada, né? Fica muito assim, aí sai falando besteira e compartilhando besteira na internet aí. A gente tem essa tendência de pensar em África sempre. Se eu falar para você, nós vamos estudar sobre África. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aposto que entre elas vai vir a fome, a pobreza, a miséria, né?
Ou então vem a África do Globo Repórter, né? A África dos animais, vem aí leões, girafas na sua cabeça passando, Rei Leão, ó o filme do Rei Leão, Simba, Simba, Mufasa. Então, essas coisas assim. Ou eu tenho a savana com animais exóticos na minha cabeça, ou eu tenho a pobreza, a fome, o alto índice de HIV. Eu tenho sempre uma coisa muito lúdica dos animais, né? De grande porte, a maior parte dos animais em África. Vale lembrar que os animais estão em um pequeno espaço em África, sobretudo no Quênia, né? E algumas outras cidades, algumas outras, né, localizações, não é em todo o continente africano. E a gente pensa muito que tipo de etnia, quando eu falo em África, remete a maior parte do tempo na etnia negra, certo? De raça negra, pele de pessoas com pele negra. Mas também há uma África na parte, a gente divide Saara, né, o deserto do Saara, então a subsaariana que é para baixo e a África acima do Saara. Acima do Saara normalmente são de língua árabe, a maior parte, né, delas, e a África subsaariana, né, que tem uma mistura de muitos idiomas. Muitas pessoas falam dialetos, eu não gosto dessa palavra dialeto, mas são muitos dialetos, né, que vai ser cobrado no vestibular para vocês, é dialeto. Então, a gente vai acabar criando essa divisão da África branca e África negra, que é uma denominação que reproduz um discurso colonialista e racista. Então, quando eu separo a África entre subsaariana e a África acima do Saara, eu estou dividindo ela entre a África subsaariana como negra e a África acima do Saara como África branca. Que normalmente a gente não lembra, né? Me fala em países da África que são de pessoas brancas e que você se lembra agora. Duvido você me falar quais são os países, sem ser África do Sul, onde tem as pessoas brancas. Automaticamente, o nosso subconsciente remete os brancos à Europa, os amarelos à Ásia, os mestiços como nós à América. Então, vale lembrar os senhores e as senhoras que o Egito é na África. Argélia, Nigéria, Somália, que é negra, que mais? Marrocos, entre outros tantos países aí. Então a gente tem que tentar tirar essas separações que a gente colocou ao longo de muitos anos, esses estereótipos na nossa cabeça, e criados por fronteiras artificiais, né, às quais esse continente foi submetido. Então a África é submetida a uma série de estereótipos criados pelo imaginário europeu para justificar a continuação do massacre da colônia. No período de colônia, a etnia negra ela foi colocada como inferior, como não tem alma, como de cultura pobre. Você aprende muitas vezes na escola que, mas na época da escravização, na escravidão no Brasil, os próprios negros vendiam os negros para ser escravizado. Então eles também eram ruins, tirando a nossa parcela de culpa. Nós, né, uma boa parcela brasileira é branca e usufrui desse privilégio branco. A gente pode discutir isso em outro momento quando estivermos todos juntos. E as pessoas que são negras são descendentes dessas pessoas que foram escravizadas no Brasil. Lembrar que a etnia negra não é escrava, ela foi escravizada ao longo dos séculos por etnias brancas. E a própria palavra escravo vem de slave, né, ou eslavo. O povo eslavo na Europa, ele era o povo que era escravizado. Então, eslavo ou slave em inglês foi tradução para escravo. Então, na verdade, o povo escravizado em Europa era o povo eslavo. E a gente vai trazer esse conceito de escravização de novo para a África, colocando como pessoas inferiores, sem culturas, que não têm civilização, que tem uma religião primitiva, e a gente começa a colocar uma série de desvalorizações, que são chamadas de afropessimismo. Então, esse afropessimismo vai fazer com que a gente justifique as maldades acometidas. Tem uma série de filmes que vocês podem assistir que ilustram muito isso. Eu, particularmente, acho pesado, mas tem o Diamantes de Sangue, é recente,
Então, conta lá a história de como os diamantes da África chegam às grandes joalherias europeias e brasileiras. As grandes grifes de joia, os grandes designs de joia, utilizam os diamantes africanos, são os diamantes de sangue. Se você gosta desse tipo de filme, assista, vale a pena. Outros tipos de conflitos praticados, né, desse imperialismo em África, já no século XIX, início do século XX, que são as consequências, a gente tem o Hotel Ruanda, que vai falar como a Bélgica abandona, né, essas pessoas. Também tem O Último Rei da Escócia, é um filme bem pesado, a história se passa nos anos 60, anos 70. É interessante assistir, todos eles têm no YouTube, eu vou deixar o link aqui, se não tiver no YouTube eu deixo pelo menos o trailer para vocês assistirem, ter uma ideia do que se trata. Então essas consequências, né, que a Revolução Industrial ela vai trazer para o continente africano, para o continente asiático, porque os japoneses vão escravizar alguns povos na Ásia também, a Europa volta a escravizar de uma forma diferente. Lembrar que a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos tem algumas especificidades muito marcantes, né? Que é diferente, um pouco diferente desse formato de escravização, de exploração da mão de obra africana. É uma escravização por dívida, é uma escravização pagando preços baixíssimos ou não pagando, ou contratando empresas no continente africano, para que essas empresas contratem então os trabalhadores. Então eu me eximo de qualquer coisa. Essa prática desse neocolonialismo, essa prática de escravização, ela é feita hoje pela Nike, né? Por exemplo, várias outras empresas, aqui agora eu lembrei da Nike. A Nike, por exemplo, não tem fábrica. Não existe fábrica da Nike. Faz um exercício simples agora. Olha aí na língua do seu tênis onde ele foi fabricado. Com certeza em algum país da Ásia. Se for, né, de alguma marca estrangeira. Se for, tiver made in Brasil, você está só com produto fabricado aqui na região da Amazônia mesmo. Normalmente, os tênis da Nike, eles vêm da Indonésia, Vietnã, China. Pro meu tênis não é da China. É RPC, República Popular da China. Né? Então, essa coisa da Revolução Industrial, que começa lá no século XVIII, XIX, né? Em alguns casos até no século XVII, o começo da Revolução mesmo, ela vem assim, sabe, como se fosse uma tormenta de chuva, aquela tromba d'água na cachoeira, que vem descendo, acabando com tudo, destruindo tudo, e vem só crescendo. A Revolução Industrial é isso, ela vai provocando a escravização, ela vai provocando a dominação dos povos em diferentes níveis, em diferentes momentos nesses últimos 300 anos. E a gente hoje utiliza dessa consequência. Então, se o seu tênis aí é de um desses países que eu falei, na Ásia, provavelmente é mão de obra escrava. A Nike tem alguma coisa a ver com isso? A Nike vai dizer, não, eu contratei a empresa X, né? Contratei a empresa do Cauã, eu contratei a empresa do Zerilli, ou peguei a empresa aí do Charles, né? Ou da Luana, peguei a empresa deles aí, contratei, e ele que contratou os funcionário é dele. Se ele não paga os funcionários direito, eu não tenho nada a ver com isso. Então, a Nike é um exemplo aqui, mas tem muitas outras empresas, inúmeras, né? Que não tem uma fábrica. Ela contrata essa mão de obra terceirizada. Nada mais é do que o quê? É uma reprodução desse momento da Revolução Industrial, esse neocolonialismo, esse imperialismo em África. Então, os modelos, a gente vai só revisitando eles e remodelando, e vai arrumando. Então, essas justificativas de escravização, de escravidão, elas vão se ressignificando ao longo da trajetória da história da humanidade. Então, a raça humana ela utiliza muitos artifícios assim para dominar o outro, sempre. A gente está no terceiro ano e a gente vai estudar muitas revoluções, muitas guerras e principalmente, como eu falei lá no começo para vocês, a trajetória. O que vai desencadear isso? Tudo isso que a gente está falando vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, essa loucura, né? Essa loucura de racismo, de discriminação, de mão de obra. A gente está falando aqui agora, falei com vocês, eu não citei a Alemanha até agora, né? A gente está falando muito da Inglaterra, muito da França, né? A França vai fazer colônia na Argélia,
que também quem tiver estômago para assistir, também tem um filme chamado A Batalha de Argel, que é a Batalha da Argélia já nos anos 60 também, do momento que a Argélia nos anos 60 vai conseguir, então, vai conseguir concluir a luta por libertação e expulsão dos franceses de lá. Os franceses utilizam, além da matéria-prima, utilizavam a Argélia, né, Argel, como a sua riviera, um momento de praia, né? Vamos para lá. Então é uma coisa muito louca, assim, muita consequência. A atividade chega, né? Então a nossa atividade vai estar colocada aqui. Tem um texto para vocês lerem. Tudo isso que eu expliquei está no texto. Tem uma atividade simples para fazer e uma atividade de recuperação dentro desse tema para a gente fechar essa situação. O texto é África Retalhada e em cima desse texto, pequenininho, a gente vai trabalhar então algumas questões, tá? Essas questões podem ser respondidas online, ou você pode responder no seu caderno, tirar uma foto e mandar para o meu WhatsApp, ou tirar uma foto e colocar lá no Classroom também. A forma da gente se comunicar, a gente vai usar sempre a tecnologia, já que eu estou em modo híbrido, então a gente vai procurar o máximo possível entender isso. Então, a aula de hoje é para a gente entender esse novo processo que as fábricas da Europa vão utilizar, novo não, que é antigo, né? O neocolonialismo, esse imperialismo, para então abastecer as suas fábricas na Europa e fazer com que essas fábricas vendam mais, para mais pessoas, atinjam mais países em todos os continentes para comprar mais desses produtos. Então, é o começo aí de um capitalismo selvagem, a loucura do capitalismo, que é a exploração da mão de obra. Você trabalhe mais, com maior qualidade, no menor tempo. Qualidade para a empresa, maior, tudo para a empresa. O ser, você aqui, né? O pessoal nesse momento não tem valor. Aqui a gente está falando de um valor para a indústria. Então, as brigas, né, as lutas para melhoria, das melhorias nas condições de trabalho, a gente faz de um outro capítulo aqui, já falar um pouquinho do movimento anarquista e entender aí um pouquinho dos conceitos dos modos de produção. Beijo, pessoas lindas, e até a próxima!